Eu quero falar de uma outra questão também, de uma iniciativa do governo, né, que pretende ignorar um relatório da Controladoria Geral da União para gastar 450 milhões de reais com novas terras para o Movimento Sem Terra. Eu vou chamar o Bruno Pinheiro, que vai explicar essa história para a gente agora. Conte todos os detalhes, Bruno, para depois eu colocar sob análise aqui dos nossos comentaristas. Evandro, eu explico sim. A gente chegou a revelar esses dias, há algumas semanas, colocar em discussão sobre a infraestrutura e que 94% desses assentamentos não foram regulamentados e que 900 mil famílias estão esperando e que foram ouvidas que está faltando infraestrutura, atendimento escolar, atendimento de saúde. E agora, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, está estimado em 450 milhões de reais para aquisição novas áreas, novas terras. Esse valor será repassado em dinheiro para atender os movimentos sociais, para oferecer essa infraestrutura. É justamente uma ideia do governo de acabar com as invasões e seria uma certa reforma agrária, justamente que iria acontecer. Então, esse valor de 450 milhões de reais. Isso vai chegar no Senado Federal. Acontece que eu tive uma informação de agora há pouco, na verdade, uma confirmação que cerca de 227 milhões de reais em favor do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Agricultura e Familiar, eles seriam retirados da farmácia popular. Ou seja, esse valor, se for aprovado da forma que já está apto para ser analisado no plenário do Senado, 227 milhões de reais seriam retirados, então, seria um fundo que viria da farmácia popular. Então, seria retirado justamente da área da saúde para adquirir novas áreas para atender os movimentos sociais que se tornariam assentamentos. Isso gera uma discussão na Comissão de Agricultura, chama a atenção da oposição que está de olho nesse relatório da CGU, inclusive, que estava indicando essa falta de regulamentação, de estruturação desses assentamentos, e agora esse valor de 450 milhões, que 227 serão oriundos justamente de um fundo da farmácia popular. Essa discussão já está no Senado, mas ainda não foi agendado quando será colocado em votação. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Bruno Pinheiro. Bom trabalho para você. Piperno, como é que você avalia essa situação? Porque ela pode gerar ainda mais críticas, né? A forma como o governo está conduzindo os investimentos agora. Veja, se realmente o caminho for esse, tirar dinheiro do farmácia popular, e não só para os programas, para qualquer outro, tem que receber todas as críticas possíveis. O Farmácia Popular é um programa que tem que permanecer intacto. Aliás, se pudesse ser ampliado, melhor. Ele é um programa de um alcance imenso, gigantesco. Ele afeta, impacta pessoas, né, que, enfim, são pessoas vulneráveis. No caso, por exemplo, do dinheiro para os assentamentos, é importante, é fundamental que o governo, primeiro, olhe para quem já esteja instalado e realmente precise de recursos. Não adianta sair comprando mais terra para assentar mais gente, sendo que tem muita gente que está lá espalhada pelos fundões, pelos rincões, lá pelo fim do mundo, sem nenhuma infraestrutura para poder prosperar, para poder de fato produzir. Então, essas pessoas, até por uma questão de fila mesmo, tem que ser as primeiras a serem atendidas. Zé, você acha que o governo federal olha de maneira meio antiquada a forma como deve ser feita hoje a reforma agrária ou a aquisição de terras para movimentos como o MST? Parou lá atrás? Existem indecisões no governo e nos governos em geral, mas principalmente no atual, sobre a atualização da vida. Uma delas é de trabalho. Entende-se o governo de que o trabalhador é ainda aquele que usa capacete, que usa macacão e que vai lá e bate o ponto, entra com a marmita debaixo do braço. Tá, ainda existem trabalhadores assim, mas já são minoria. E o candidato Boulos reconhece isso naquela carta, dizendo que errou ele está fazendo um reconhecimento de que hoje existem outras atividades, de pessoas que se transformaram em costureiros, doceiros, Uber e tal, são os trabalhadores. Tá, isso é um ponto que o governo ainda não admitiu. O outro é sobre reforma agrária. Lá atrás
se pensava em reforma agrária, era um ponto importante. Agora não, o mundo mudou, a agricultura mudou e eu não sei por que insistir num assunto que leva insegurança ao setor mais produtivo do país, que é o agronegócio, que somando tudo, né, inclusive máquinas, movimenta 40% da economia do Brasil. Isso não é pouco, isso é muito. E esse termo reforma agrária MST soa como algo impeditivo e de provocar inseguranças na área. O INCRA detém 88 milhões de hectares de terra. 88 milhões de hectares de terra. O plantio de soja no Brasil, em todo o Brasil, ocupa 42 milhões de hectares. Então, veja bem que o INCRA tem mais do que o dobro do que é plantado de soja no Brasil. Isso não é pouco, né? Então, é preciso entender por que tantos hectares assim. O INCRA tem lá 1.500.000 hectares de terra e não pode fazer a reforma agrária porque é área imprópria, ou seja, houve compra indevida. Houve um momento em que o governo era o único comprador de imóvel rural no Brasil. O mercado não estava bom, mas o governo comprava para fazer reforma agrária e aí houve compras irregulares e não próprias. E agora, de novo, né, abrindo quase R$500 bilhão para a compra de terra para a reforma agrária. O mundo mudou, a agricultura é diferente e tudo que se relaciona com agro é diferente. A reforma agrária ficou mesmo utópica, fora. Por que não tem reforma urbana? Fala, Segré. Quando a gente faz a conta, estava procurando aí para atualizar os dados, a missão que fez o Zé Maria tem muita lógica, eu tinha um número de 90 milhões em lugar de 88. Está na mesma coisa. Quando você entra no MST, no movimento que não tem CNPJ, mas tem um monte de coisa aí, o governo aporta dinheiro através de cooperativas, o próprio MST menciona que são 450 mil famílias que buscam assentamento. Se você divide 90 milhões, dividido 450 mil famílias, está te dando a possibilidade de cada família tenha 200 hectares. Se você distribuir os 90 milhões que tem versus os 450 mil famílias, resolveu a parada. Dá 200 hectares para cada família e acabou o problema. Não tem mais MST. Não tem mais movimento sem terra. Vai ter movimento em terra do Estado, que passará a ser da pessoa. Mas aí acabou a mamata. Não tem mais mamata. Então, por que continua tendo 90 milhões, 88 milhões, com 450 mil famílias, quando seria juntar uma com outra? Dá um match aí. Pô, distribuiu. O problema é não. O MST quer aonde ele quer. Não é aquela terra que está. Se você não tem moradia e falou, eu não tenho moradia. Você pode me dar moradia? Sim, posso. Aonde? Aonde você quiser. Eu não tenho moradia. Aonde você me der, vai ser bem-vindo. Não. Eu quero moradia. Eu não tenho moradia. Tá, aonde? Nos jardins. Ah, não, no jardim não vou te dar moradia. Não, então não quero. Então vou continuar invadindo, vou continuar incomodando, até alguém me dar terra. Isso não é uma reforma agrária, isso é uma palhaçada. Arremate, Gani. Perfeito, Segré, concordo absolutamente com o que você falou. Aliás, não é de interesse do MST resolver a questão, a reforma agrária. Para o MST é interessante não resolver de fato, porque aí há motivos para continuar pedindo dinheiro para o governo. O MST não passa de um negócio ideológico.